Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso de hoje, e a pergunta de Ricardo Brandel Júnior. Poderia comentar sobre a diferença entre a falta, o nada e o vazio na teoria lacaniana? Pergunta bastante específica, né? E que remete a 3 categorias do negativo, esse tema transversal no Lacan, que tem uma entrada que a gente poderia dizer assim, mais ou menos sucessiva. No primeiro momento da teoria lacaniana, vamos dizer, até os anos 60, 58, 59, o Lacan desenvolveu a sua interpretação da teoria da castração freudiana a partir dessa ideia da falta. A falta representada e operacionalizada por um conceito que é o conceito de falo. Então, com isso, ele tirou a noção de falo da sua identificação com um órgão anatômico, né, com o pênis, e transformou em um operador geral para entender o que é o desejo humano. Né? Lendo o Freud com a tradição da dialética hegeliana, ele vai dizer que o desejo se move por sua relação com a falta. No fundo, o desejo do homem é o desejo do outro e é o desejo daquilo que faz falta no outro e que do outro passa a fazer falta em nós. E essa circulação metonímica vai determinando as trocas simbólicas, né? As trocas metafóricas, as trocas metonímicas, as trocas que fazem o desejo se dialetizar com uma demanda, né? O que eu peço, mas o que eu quero naquilo que eu peço, o que é a dialetização entre o desejo e o amor, a dialetização ou o fracasso da dialetização entre o desejo e o gozo. Tudo isso vai ser operado por essa função da falta, que ele desdobra em 3. Né? A falta no imaginário, que é a frustração. Então, eu imagino que o outro tem e que então a falta corresponde a um objeto. Esse objeto que não me é entregue, esse objeto positivo, esse objeto que tem uma imagem, esse objeto que eu sei qual é, esse objeto que define o meu querer e a minha vontade. Então, quando esse objeto me é interditado, eu não tenho acesso a ele, eu entro em estado de frustração. Porque eu acho que o outro tem, porque eu acho que o objeto existe e ele não está sendo dado. Né? Porque o outro não me ama ou porque o outro não me quer. Essa é a falta no imaginário, mas a gente tem a falta no real também, que é chamada a privação. Né? Então, eu estou privado de asas. Não é que eu tinha asas e eu perdi. Elas nunca me foram dadas, porque faz parte deste ser sem asas, vir sem asas. Então, é a falta no real. A falta que o Lacan vai privilegiar, no primeiro momento, é a falta simbólica, também chamada de castração. Né? Então, é a falta que sintetiza a relação entre ausência e presença, é a falta que me orienta simbolicamente com relação à lei, que socializa o meu desejo, que torna as minhas identificações simbólicas, né? Que produzem objetos imaginários, mas sim, que enquanto tal são vetorizadas, são orientadas pelo desejo e pela falicidade do desejo, porque porque incide enquanto falta no significante, então na linguagem, no seu sentido mais simbólico. Ocorre que essa teoria ela vai, já por volta dos anos 58, 60, se distender para uma outra modalidade de negativo, que é o nada. Ao comentar o caso de um sujeito que se achava plagiário, que ele roubava as ideias do outro. Né? E o analista vai lá na biblioteca e mostra que ele não está roubando não, que ele é um cara original. Em resposta a essa intervenção equivocada do psicanalista, esse analisante começa a frequentar restaurantes e pedir miolos frescos. Né? E comer miolos frescos. É o chamado acting out, em que ele está respondendo para o analista na realidade, já que o analista recorreu à realidade para persuadi-lo de que o seu sintoma não tinha razão e não tinha motivo. Né? Então aí o Lacan especifica que existem os objetos da pulsão, né? Objeto oral, objeto anal, objeto fálico, objeto acusmático, e entre esses objetos da pulsão, né? Quer dizer, não então confundir com aquela primeira versão, né, do falo, entre os objetos da pulsão está um objeto pouco considerado, que é o objeto nada. O que a anoréxica come, ou melhor, não é que a anoréxica não coma, ela come o nada. Vocês vão encontrar isso, às vezes, na fala de algumas mães, que dizem assim, meu filho não está comendo nada, ele vai morrer de fome. E você vê o filho da pessoa comendo, mas ela não percebe aquele gesto, ela não integra simbolicamente aquele gesto, porque há
um objeto nada que está sendo ingerido ali. Essa função do nada vai ser levada em conta também nos processos sublimatórios. É muito importante para criar, né, a presença desse negativo na sua face de nada. O nada não é a falta, né? A falta presume organização simbólica, que tem os livros e tem um lugar onde está faltando um livro. Ali é o lugar da falta, mas o nada é a não biblioteca, é a negação de todo o universo simbólico, é um objeto que representa, vamos dizer assim, a oposição real com relação à falta. Mas ao final da sua obra, o Lacan vai perceber que esse nada, ele ocupa uma função na teoria lógica de um autor chamado Frege, e vai mostrar como do nada, ou seja, aqueles objetos que corresponderiam aos conceitos de algo que não é idêntico a si mesmo. Existe isso, né? Quer dizer, quantos objetos existem que caem sobre o conceito de não igual, não idêntico a si mesmo? Vocês vão dizer, nada, nenhum, Pois é, então esse nada, né, esse nenhum, esse vazio, ainda nesse momento confundidos os dois, vai dar origem então à função da série de sucessão dos números, e o Lacan vai associar esse nada original com a constituição do sujeito e com a série significante e com a posição de exterioridade do sujeito em relação à série dos significantes, considerada em homologia com a série dos números naturais. Num terceiro momento da sua obra, ele vai começar a se orientar para a problemática, uma problemática terceira, que diz respeito à produção de uma terceira categoria, que não é nem o que falta, o livro que falta na biblioteca, nem o nada, né? A consciência natificante, a consciência que suspende genericamente tudo, e aquele objeto que representa essa função. Além dessas duas posições, ele vai dizer como é que a gente é capaz de produzir um vazio. O vazio é essa experiência do lugar sem o objeto, né? Da transferência sem o objeto A, do analista que surge de uma análise, da relação de absência, se a gente pode brincar, né? Falta de essência, de vazio, que se pode produzir dentro do sentido. Então, para isso ele vai estudar a escrita chinesa, para isso ele vai estudar a literatura do Joyce, para isso ele vai estudar a teoria dos infinitos, né, do Cantor, do Dedekind, para chegar numa conceptualização do que seria propriamente o vazio em psicanálise, na medida que é esse vazio, esse absence, esse sans blanc, né, brincando com semblante, sans blanc, sentido branco, né, sentido vazio, que estaria no horizonte de conclusão de uma análise, a experiência desse vazio, a experiência entre a falta e o nada, o vazio. Para marcar esses três momentos, eu recomendaria então o caso do paciente de Ernest Cris, que está descrito em Direção da Cura e os Princípios do Seu Poder, de 1958, que se encontra no texto Os Escritos de Jacques Lacan. Para pensar essa função do nada, eu recomendo o Seminário 10 sobre a angústia, onde justamente o Lacan vai pensar o que seria esse objeto da angústia. A angústia não é sem objeto, ela tem um objeto. E esse objeto é muito próximo, é muito aparentado do nada, né? Daí a experiência que a gente tem nos pânicos e nas experiências de redução corporal. E para pensar o vazio, e o vazio a partir da escrita, a partir da letra, eu recomendo o Seminário 19, o PIR, ou Pior, também do Jacques Lacan. Quem quiser participar aqui do nosso canal YouTube, basta clicar no Aqueronta Movemos, mande as suas perguntas para a produção aqui pelo canal, que nós vamos tentar responder. Ou pior. Ou pior. Ou você encara a castração, a tragédia humana, a miséria, naquilo que ela tem de real, ou você vai ficar com o pior. É simples, né? É o que parece mesmo.